Buenas. Nessa sessão, a gente vai discutir como calcular o retorno esperado e risco de carteiras. Então, em outro vídeo, a gente já viu como se calcular o que é o risco esperado, o que é o risco e o retorno esperado, mas de um ativo individual. E agora a gente vai ver transformar isso numa coisa maior. Para carteiras, para formação de carteiras, que se usa esse mesmo conceito para fundos de investimentos, ou chamado portfólio como um todo. Então, vamos lá. Então, eu tenho as duas definições aqui. Todo investimento em finanças, a gente tem sempre que olhar para o retorno e para o risco. Então, a gente já discutiu o retorno esperado de uma carteira, vou chamar de ERC. ERC ou melhor, tudo isso daqui é o retorno, ou a taxa de retorno esperada da carteira de investimentos. Então, por exemplo, índice Bovespa, investir em índice Bovespa, ou num ETF de índice Bovespa, e investir, por exemplo, em renda fixa, em uma letra do Tesouro, ou investir em moedas, fazer uma carteira de moedas. A gente, para construir aqui, vamos começar primeiro com dois ativos, tá ok? Então vamos pensar numa carteira de dois ativos somente, dois investimentos somente, e depois vou mostrar a fórmula para generalização disso para N ativos. Então, o que acontece? Quando eu tenho somente dois ativos, o retorno esperado numa carteira vai ser o retorno esperado do ativo A. Então, esse daqui, ó. Vou fazer a flechinha para cá. O retorno esperado. E o retorno esperado pode vir de algum modelo, das suas análises, das suas projeções. Lembrando que o retorno esperado está pensando no futuro. O ativo é um ativo financeiro, mesmo pode ser um ativo real. É um investimento. Basicamente, um investimento. E aí é o seguinte, eu vou pegar esse ativo A e eu vou ponderá-lo. Então, vou multiplicar pelo que eu vou chamar de WA. O que é o WA? É a alocação. Percentualmente, o quanto aloco da carteira C no ativo, no investimento A. Como eu calculo isso daqui? É o quanto você coloca em dinheiro, quanto você investe no ativo A sobre o total do investimento que você tem na carteira. Ou, como a gente tem só dois ativos, eu vou escrever aqui, com o total que a gente investe nos ativos A mais o B. Então, por exemplo, se eu resolver investir 5 mil reais, vamos dizer que eu tenha 10 mil reais para investir, eu coloco 4 mil reais no ativo A, então o WA vai ser 4 mil sobre 10 mil. Quanto que eu vou investir no ativo B? Bom, se eu tenho 10 mil reais para investir nessa carteira, 4 mil no ativo A, ou no ativo B, eu vou investir a diferença, 6 mil. Então seria 6 mil sobre os 10 mil. Tá ok? Então é assim que a gente faz a conta aqui do ativo A.
E agora, para terminar aqui, já que é o retorno esperado de uma carteira com 2 ativos, eu vou pegar isso daqui, mais o retorno esperado do ativo B, vezes o quanto eu vou investir no ativo B, que eu chamo de WB. Só que é o seguinte, como são só 2 ativos, a vida é um pouco mais simples. Então, esse WB aqui, ele é 1 menos o quanto eu invisto no ativo A. Afinal, o quanto eu invisto no A mais o quanto eu invisto no B tem que dar 100%. Se isso daqui é um percentual de quanto eu aloco da carteira, então eu tenho já essa mesma relação que o WA mais o WB tem que ser igual a 100%. Então, essa é outra característica aqui, ó, que eu tenho na carteira. Consigo investir mais do que 100%? Na verdade, até você consegue, desde que você monte uma outra carteira e você, por exemplo, tome dinheiro emprestado e coloque mais dinheiro ali. Só que ali na soma do que você tem investido menos que você tem emprestado, essa soma tem que dar 100%. Quando você faz isso, quando você toma dinheiro emprestado para investir ali, você está alavancando. Então, a ideia de você se alavancar é justamente isso. Você está tomando dinheiro emprestado, você está tomando recursos para investir em outros. Tá ok? Muito bom. Então tá aqui, o retorno esperado de uma carteira aqui basicamente pegar cada um dos retornos esperados individuais e multiplicar por quanto você está alocando percentualmente em cada um dos ativos. Lembrando que isso aqui é retorno esperado, isso tudo é percentual. Tá ok? Só para a gente não esquecer isso daqui. Muito bom. Então, para retorno esperado, isso é uma coisa super tranquila. Inclusive, para a gente generalizar. Se eu quiser generalizar assim, para uma carteira com N ativos, se eu quiser fazer aqui uma carteira com N é um número qualquer, ativos, aí a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira. O retorno esperado da carteira vai ser o quê? Cada um deles individualmente, então, ativo A, retorno esperado ativo A vezes o quanto eu aloco no ativo A, mais o retorno esperado no ativo B, vezes o quanto eu invisto no ativo B, e assim sucessivamente até chegar no N. E aí esse é um N, assim, pode ser muito grande, não tem limites para isso daí. Então posso escrever aqui, ó, até retorno esperado do ativo N vezes o quanto eu invisto no ativo N, ou de uma outra forma aqui, eu só pego aqui, ó, a somatória, deixa eu até refazer assim, ó. Esse é o sinal de somatória, tá meio bagunçado aqui. Então, de I igual a 1 a N, pega cada um dos retornos esperados de cada um ativo e vai somando. Basicamente essa, vezes, não podemos esquecer aqui da alocação, vezes o quanto alocou em cada um dos ativos. Basicamente isso, tranquilinho, retorno esperado. Isso é uma coisa interessante até, porque quando a gente discute diversificação, que o retorno esperado não tem efeito de correlação nele. Isso quer dizer, e aí vem o benefício da diversificação, que eu consigo montar carteiras que consigam manter o retorno esperado, mas que pelo efeito da diversificação reduzem o risco. Então eu consigo reduzir o risco, mas não necessariamente reduzir o retorno esperado. Claro, depende muito das oportunidades de investimento que você tiver acesso. Muito bom. Agora, a gente vai passar
eu já tenho o retorno esperado. Nosso próximo passo, tanto para 2 ativos, que é mais simplesinho aqui, e já generalizei aqui para N ativos. Então, agora para passar para uma carteira... só uma coisa. Isso vale para retorno esperado e vale para também retorno realizado. Então, para o retorno realizado, eu só vou tirar o E aqui, E entre parênteses aqui, que é o operador de esperança, que a gente já discutiu também no retorno realizado. No vídeo retorno realizado e risco. Então, assim, não muda nada na forma. A única coisa que o retorno esperado é uma projeção, então tem probabilidades nele e assim por diante. Tá joia? Então, tá aí cada uma a fórmula da carteira para N ativos. E agora, o que eu vou fazer? Vamos ver agora a parte do risco. Então, aqui no risco, a gente já sabe o seguinte, que o risco que a gente vai usar para finanças, pelo menos agora, depois a gente pode mudar em outros vídeos, é o desvio padrão, que mede incerteza, variabilidade. E aí é o seguinte, como que é a fórmula aqui do desvio padrão? Bom, para entender isso daqui, é o seguinte, eu tenho, inicialmente, eu vou escrever aqui, o determinado retorno, eu vou fazer o desenvolvimento da fórmula aqui. Então, eu tenho, por exemplo, uma variável aleatória de retornos, que a variável aleatória quer dizer, eu não sei exatamente qual o valor, ela pode variar aí, tá ok? De maneira aleatória, esse é o nome, inclusive por isso esse nome. Então, essa variável aleatória aqui é o retorno da carteira, e aí que eu posso escrever justamente como o retorno para dizer que é uma variável aleatória, vou até colocar um tiozinho aí para dizer que essa daí vai variar. Então, esse tiozinho quer dizer, eu estou variando, eu não sei exatamente qual é o valor. Então, o retorno dessa carteira é o retorno do ativo A, também um aleatório, eu não sei qual que vai ser, ele vai variar. Só para vocês terem uma ideia, o retorno realizado é pegar cada uma dessas variáveis aleatórias, cada uma dos possíveis valores dessa variável aleatória e ponderar pela probabilidade. Aqui é só pegar uma observação dessa distribuição, ou seja, dessa amostra de frequências aqui. Vezes o quanto eu investi aqui no ativo A, e a mesma coisa aqui, o retorno no ativo B, vezes o quanto investi no ativo B. Aí, o que eu quero saber? Bom, eu quero saber qual que é o risco disso daqui. Então, para calcular o risco, eu vou usar a nossa medida de risco é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, tá aqui, variância. Então, eu vou calcular a variância, depois a gente tira a raiz quadrada. Então, eu vou chamar esse de var aqui a variância. Então, quero saber qual que é a variância dessa variável aleatória aqui. Isto daqui, então, eu posso pegar e escrever da seguinte forma. Variância. E agora eu vou colocar essa carteira de 2 ativos aqui dentro. Vezes o WA mais... O WA e o WE, eles não são variáveis aleatórias, porque é o quanto a gente alocou ou vai alocar nesses ativos, nos ativos A e B. Então, eu já conheço esse A, e o WA e o WB, eu não tenho dúvidas quanto a ele. Eu não sei quais são os possíveis retornos que vão dar no futuro, ou melhor, eu até posso ter mapeado os possíveis retornos, eu não sei qual deles vai acontecer. Muito bom, quando eu pego essa fórmula aqui, o que acontece?
eu tenho a variância de dois termos, da soma de dois termos. E aí tem um resultado que é o seguinte, vou fazer um parênteses aqui, ó, que é, isso é estatística, variância de A mais B é igual à variância do A mais variância do B mais 2 vezes a covariância de A com B. Então, isso aqui é só um rascunho, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta fórmula aqui, ó, esses dois termos, isso daqui é a primeira parte do A, essa aqui é a segunda parte, a do B, e vou substituir aqui. Então, resolvendo isso daqui, ó, eu tenho que a variância do A com B, como o WA é constante, ele tem uma propriedade que ele posso tirar ele de dentro da variância, só que ele vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar WA ao quadrado vezes a variância dos retornos do ativo A, mais WB ao quadrado vezes a variância dos retornos do B, mais 2 vezes, como WA e WB são constantes, eu consigo tirar eles de dentro da fórmula da covariância, então cai fora aqui, vezes covariância. Covariância é uma medida dos retornos do A com os retornos do B. Covariância, eu estava falando, é uma medida do comportamento de duas coisas, então comportamento de dois ativos. Então a covariância, quanto maior, mais positiva, mais esses ativos andam juntos. Quanto menor e negativa, mais esses ativos eles vão se separando, tá ok? Vão se distanciando. Quando é zero, não tem nenhuma relação direta entre eles. A gente não consegue dizer, eles sempre andam juntos ou eles sempre andam separados. Muito bom. Eu posso, inclusive, escrever essa covariância, a partir dela, eu posso escrever o seguinte. A covariância, eu posso escrever como o desvio padrão do A vezes o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz da covariância, a raiz quadrada da covariância, vezes esse símbolo aqui, que é o símbolo da correlação dos retornos do A com os retornos do B. A correlação é uma medida estatística que mede justamente o comportamento de dois ativos. A covariância e a correlação, elas estão ligadas entre si. Na verdade, eles estão medindo a mesma coisa. A única coisa é que a correlação é uma medida que ela vai variar de -1 até +1, inclusive. Então, a gente gosta de usar bastante correlação, porque como eu sei esses limites de -1 ou +1 anda sempre juntinho da mesma forma, -1 é sempre oposto da mesma forma. Então, o +1, eu até brinco, é aquele casal, assim, namorados, que estão bem no começo do namoro, os dois vão juntinhos o tempo todo, não desgrudam um segundinho, vão até no banheiro juntos. O -1 já é aquele casal assim que já passou muito tempo junto, tal, eles não estão se conversando bem, a relação não está muito boa. Um fala, Benzinho, vou para a praia no final de semana. O outro responde, Benzinho, vou para as montanhas. Então, assim, para onde um vai, o outro vai para o outro lado. Espero que não seja o caso de ninguém, ou se reconciliem. Muito bom. E o zero, assim, não tem uma relação direta, às vezes se encontra, às vezes não e tal. É uma relação que está ainda meio complicada, não está muito bem definida, talvez está precisando de um tempo. Muito bem. Então, está aqui.
eu posso trocar essa parte da covariância justamente por isso daqui, o desvio padrão do A vezes o desvio padrão do B sobre a correlação. É igual, tá ok? É simplesmente, você pode entender como a correlação como uma covariância padronizada, tá certo? Padronizada entre -1 e +1. Pronto, basicamente aqui acabou. Então, aí eu posso escrever justamente o quê? Agora, o risco da carteira. Então, e aí eu vou usar aqui ó, o sigma para o sinal do desvio padrão. Então, sigma, risco dos retornos da carteira, que eu estou sempre falando de retorno aqui, o quê? A raiz quadrada, então vou fazer uma raiz enorme daqui, de quanto investir no A ao quadrado, já que isso daqui ó, é o desvio padrão da carteira, sigma é o símbolo que a gente usa para desvio padrão, dos retornos da carteira. Se sigma é o desvio padrão, sigma ao quadrado é a variância. Então, dos retornos do ativo, quanto investir no ativo A ao quadrado, vezes a variância, ou desvio padrão ao quadrado, dos retornos do ativo A, mais o quanto investir no ativo B ao quadrado, vezes a variância dos retornos do ativo B, mais 2 vezes o quanto investir no A, vezes o quanto investir no B, vezes o desvio padrão. Vou colocar aqui a correlação. O desvio padrão dos retornos do A, vezes o desvio padrão do retorno do B, vezes a correlação dos retornos do A com o B. Então está aqui. Isso daqui é o risco da carteira com 2 ativos, 2 investimentos, o A e o B. Pode ser, por exemplo, esses 2 ativos pode ser, por exemplo, o Bitcoin e o índice Bovespa, um ETF que replica o comportamento do índice Bovespa. Tem um videozinho da prática no Excel para o cálculo dos retornos médios e tal, onde inclusive eu mostro as continhas aqui, pegando uma amostra ali de retornos mensais, como que a gente monta e calcula isso daqui, tanto usando correlação como covariância, como usando os dados históricos, tá ok? Então tá aí, essa é a fórmula para calcular o retorno de uma carteira, melhor, o risco de uma carteira de 2 ativos, o retorno a gente já viu, e aí eu vou generalizar também para uma carteira com N ativos. Então, aí, o que acontece? Esse risco de uma carteira com N ativos, ela vai ser o seguinte, eu vou pegar cada um desses termos aqui, na verdade, é como se eu fizesse o seguinte, ó, eu posso generalizar chamando um dos pesos de WI, vezes outro peso aqui, WJ, vezes a covariância dos retornos do ativo I com os retornos do ativo J. E aí eu vou fazer a seguinte, uma somatória de uma somatória, vai ficar legal aqui, ó. A somatória do I igual a 1 até N ativos, da somatória de J igual a 1
até N ativos. E aí, como eu coloquei aqui já o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz quadrada de todo esse train. Então, essa forma. Então, na verdade, o que eu faço? Eu pego o quanto eu invisto no ativo, vezes quanto eu invisto no outro, e multiplico pela covariância, que a gente já viu a fórmula aqui, desses dois ativos. Tá ok? E somo. E vou fazendo isso com as combinações N por N. Isso vai virar uma grande matriz. Então, é assim. Na verdade, cada um desses termos, se eu trabalhar só com dois ativos, se eu pegar isso daqui e substituir com dois ativos, dá exatamente essa fórmula aqui. Por quê? Porque aqui, por exemplo, quando eu faço... tem um momento que, por exemplo, o I vai ser igual a 1 e o J vai ser igual a 1. Então, WI, ou melhor, W1 vezes W1 vai ser W1 ao quadrado, ou como se fosse o nosso WA ao quadrado. E a covariância de um ativo com ele mesmo, olha o que acontece. Covariância do ativo com ele mesmo. Se o A for igual, se o B for igual a A, o que acontece? A correlação. Qual a correlação do ativo com ele mesmo? Bom, ele com ele mesmo funciona assim, é o mesmo movimento. Então, a correlação é mais 1. A covariância, então, de um ativo com ele mesmo com ele mesmo, anda sempre igual. Então, a correlação é igual a 1. E vai ficar desvio padrão do A vezes desvio padrão do A. Desvio padrão do A vezes desvio padrão do A é a variância do A, ou dos retornos do A. Então, a covariância do ativo com ele mesmo é a variância. Então, é por isso que aparece aqui. Ó. Então, aqui, nessa fórmula, já está simplificado. Quando eu multiplico pelo peso ao quadrado vezes a variância, essa variância, na verdade, é a covariância do ativo com ele mesmo. E a mesma coisa. Opa, só vi aqui um pequeno crime meu aqui. Aqui é B, hein? Presta atenção, ainda bem que fica gravado depois o correto aqui, ó. Senão não ia fazer sentido. E aqui, finalmente, eu vou escrever a mesma coisa. Eu posso usar a mesma fórmula, só que agora eu vou substituir aqui ó, pela correlação. Pega aqui. Vou fazendo os parezinhos. Fazendo parezinhos essas somas. Vão fazendo os pares, todas as combinações aqui dos ativos que você tem na carteira. E aqui, ó, multiplica WI vezes WJ vezes o desvio padrão dos retornos do I vezes desvio padrão dos retornos do J vezes a correlação dos retornos do I com os retornos do J. Tá ok? Será equivalente à covariância. De novo, essa fórmula. Ou, para quem quiser olhar, isso vai ficar o seguinte, ó. W1 vezes W1 vezes, vou colocar aqui, ó, sigma 1 vezes sigma 1 vezes correlação do ativo 1 com o ativo 1, mais W1, vou fazendo as combinações aqui, vezes W2, vezes sigma 1 vezes sigma 2, vezes correlação do 1 com o 2, mais, e aí vai sucessivamente. Vai fazendo isso daqui. Até chegar, a última vai ser WN vezes WN vezes sigma N vezes sigma N vezes correlação do N com o N. Então, pode também abrindo a fórmula dessa maneira, que funciona de todos os jeitos. Última coisa, só antes da gente fechar. Então, agora a gente já tem o risco e o retorno de carteira, a gente já sabe calcular, tanto para o caso simples com uma carteira com 2 ativos, tanto também com uma carteira com N ativos. Só continuar ali, ó, vai pegando essas combinações e vai replicando aqui, tranquilo. Aonde está o grande benefício da diversificação? É no risco, né, do lado do retorno esperado.
Aqui todos os termos são positivos. O único que pode ficar negativo é o lado aqui que tem a correlação. Posso ter, por exemplo, uma correlação negativa. E a gente consegue, inclusive, provar o seguinte, que não preciso ter uma correlação negativa para conseguir reduzir o risco. Se essa correlação aqui, ó, do A com B, for menor do que 1, ou seja, não for perfeitamente positiva, eu já consigo ter ganhos de diversificação. Então, é desse grande termo aqui, ó, que vem o benefício da diversificação. Essa aqui é a grande chave para diversificar. Em especial, essa correlação aqui. É daqui que vem o benefício. Por isso, na hora que a gente vai montar uma carteira, a gente tem que entender como os ativos dessa carteira se comportam. Tá ok? E aí é que a gente vai ter ganho. E é por isso, inclusive, que muitas vezes alguns podem falar assim, puxa, mas por que eu vou colocar ouro na minha carteira? Você vai colocar ouro porque o ouro normalmente tem uma correlação negativa com uma grande série de ativos. E aí contribui para reduzir o risco da sua carteira. Por que eu vou colocar câmbio? Não quero nada, não viajo, tal, não compro nada importado. Primeiro que isso não é bem verdade. Você pode comprar coisas produzidas no Brasil, mas os insumos vieram do exterior, então tem risco cambial lá dentro. Então você deveria ter sempre um pouquinho de dólar na sua carteira. E alguns índices de inflação, como o IGPM, por exemplo, tem uma carga muito, muito grande de coisas referenciadas com dólar. Então, cuidado, se você tem contratos que são atrelados ao IGPM, você precisaria ter investimentos atrelados com dólar. E muitas vezes é simplesmente, olha, eu quero ter uma correlação menor aqui para reduzir meu risco. E é por isso que a gente coloca, às vezes, algumas coisas estranhas dentro da carteira, mas estranhas assim, eu não vou consumir aquilo ali, não gosto daquilo, não. Mas para reduzir o risco, faz sentido. Tá ok? Então essas são as formas do retorno esperado que a gente viu e do risco aqui de uma carteira. Pessoal, a partir daí a gente já vai poder discutir a diversificação, os benefícios da diversificação, quando eu coloco um ou outro, começar a fazer exercício com isso, e até mais para frente poder começar a otimizar carteiras, ou seja, criar carteiras com uma melhor ou maior relação entre retorno e risco. Porque agora a gente já sabe medir o retorno e já sabe medir o risco da carteira. Então a gente depois vai poder fazer exercício para otimizar essa carteira, para falar o seguinte, olha, dado algumas projeções que eu fiz, qual que tem a melhor relação risco-retorno dentre as várias possibilidades que eu estou disposto a investir. Tá bom? Até mais!